nossos trabalhos, o segundo tempo aí do nosso evento, agradecer novamente a presença de todo mundo, agradecer imensamente a presença das nossas convidadas, uma honra a gente poder juntar essa galera aqui desse calibre. A Mariana aqui vai dar um pedido aqui. Alô, alô, galera, agora vamos fazer aqui o nosso acordo, né? Todo mundo escutar todo mundo. Um pedido aqui da organização, o pessoal que chegou mais cedo começou a entrar no Wi-Fi aqui do espaço. E a gente está com o pessoal do Ninja aqui, mais uma outra galera que está filmando, eles vão precisar usar o Wi-Fi porque a gente está transmitindo ao vivo no canal deles. Então, assim, se a galera puder desligar esse Wi-Fi para só o pessoal do Ninja, né, chupar aí essa rede, seria legal. E até legal que a gente fica mais atento ao nosso evento, né, a gente fica mais presente. Tá bom? Então, eu ia pedir isso, por favor, vocês saírem do Wi-Fi aqui do local. A Mari tem que fazer um pronunciamento, a gente tem primeiro a presença da Luciana, né? Tem umas questões aí. Temos a Maria Luciana Batorelli. Corrija se eu estiver errado, mas enfim, a Maria Lúcia ela é a sumidade nesse assunto da questão da auditoria cidadã, da dívida pública, então é difícil a Bessa conjugar essa agenda, essas três aqui, então é um grande privilégio. E também a Márcia, inspiradora. Tá bom? Mário, faz o seu anúncio que você tem que fazer por Não, primeiramente, agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui. Acho que a gente está num momento muito importante, né? A gente vai discutir os temas extremamente urgentes e necessários. Agradecer muito o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, que nos cederam esse espaço tão gentilmente. Agradecer imensamente a presença, né, das três que estão aqui hoje. A gente sabe como é difícil realmente conjugar essas agendas, foi tudo numa correria. E avisar que a gente convidou o candidato Marcelo Crivella, que convidou, né, o candidato Marcelo Freixo com a Luciana Boatê. A gente convidou o Crivella, que, enfim, por acaso veio, Júlio de Moura como representante dele. Acho que não, né? Então eu vou ler rapidamente só a mensagem dele, porque a gente tem que cumprir um protocolo com o tribunal que é importantíssimo, com as normas todas, a gente cumpriu isso tudo. Eu vou só ler a mensagem dele. O senador Marcelo Crivella agradece o convite, mas infelizmente não pôde confirmar a presença no debate, impedido por compromissos previamente assumidos. O candidato reconhece a relevância do tema e manifesta seu profundo respeito pelas entidades envolvidas, a começar pelo anfitrião, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Então, só para passar essa mensagem que foi enviada por ele, novamente agradecer e vamos dar início a esse bate-papo. E só realmente falar a felicidade de ter uma mesa aqui 100% de mulheres. Eu acho que isso é um orgulho enorme. Conjugar a agenda para fazer acontecer. Quiseram realmente estar aqui, isso é muito importante. Obrigada. A gente pode começar, eu queria saber se os ninjas já estão transmitindo, se querem mais algum minutinho aí para acertar alguma coisa. Então assim, a gente combinou muito, mas assim, pensei em 10 minutos. Fala mais alto. Lúcia, uns 10 minutos de fala para cada uma, começar com a Maria Lúcia, depois com a Márcia. Enfim, fica à vontade. E depois a gente abre para diálogo, para conversar. Bom, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui no auditório da ACIBGE. Aqui eu me sinto em casa. Somos companheiros e companheiros de luta há muitos anos, né? Tem o Paulinho aqui, o Paulo Lindsay, aqui, conhecido como Paulinho Fatorelli. Tá bom? E na pessoa dele eu homenageio todos os amigos e amigas aqui do IBGE, tá bom? Então, eu gostaria de, primeiramente, quero parabenizar o Rodrigo.
Que Rodrigo, parabéns a você e a todas as pessoas que produziram, não é, esse importante filme, não é, o Olímpia, que traz aí uma mensagem que acho que faz a gente, ao mesmo tempo que deixa a gente, me deixou profundamente chocada, né, porque isso nos remete à história do nosso Brasil, né, um país tão maravilhoso como o nosso, e que até hoje, né, esse exemplo que ele pegou aqui da Olimpíada é chocante. Mas nesses poucos minutos eu ainda vou ter que falar para vocês de uma coisa mais chocante ainda. É essa proposta de emenda constitucional, gente, 241. Isso aí está consumindo toda a nossa agenda nessas últimas semanas, porque, olha, chegaram ao cúmulo de querer colocar na Constituição Federal, no texto constitucional, uma amarra nos recursos para a saúde, para a educação, para a assistência, para a previdência. Tudo isso vai ficar amarrado dentro de um teto. Se quiser investir um pouquinho mais em educação, vai ter que tirar de outra coisa. Se quiser investir em saúde, vai ter que tirar de outra coisa. É uma proposta insustentável. Insustentável. Nenhum país do mundo se autocolocou um ajuste como esse. Alguns colocaram um ajuste como um programa temporário imposto por credores ou imposto em épocas de guerra, inclusive, etc. Uma coisa exigida por outro, autoritariamente. O Brasil é o único na história mundial a se autoimpor uma amarra desse nível e no texto constitucional. E o que está mais apavorante é que muita gente não está percebendo isso. Muita gente está entrando no discurso que essa PEC 241 vai salvar, vai tirar o Brasil da crise. Gente, é um ataque equivalente a um ataque terrorista o que estão fazendo. Colocando no texto constitucional o impedimento do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, tá? Uma trava. E peraí, vai congelar para quê? Essa é outra ilusão. Muita gente está achando que vai congelar para sobrar dinheiro para investimentos. Está deixando de fora do congelamento os pagamentos da chamada dívida pública, que é um histórico de fraudes, de escândalos. Esse período que nós temos agora vem desde a ditadura militar, nunca foi auditada como determina a Constituição. Para isso está livre. Está ficando livre o recurso para essa dívida ilegal e ilegítima, com indícios inclusive de fraude e que nunca foi auditada. Mas não para por aí. Tem um trechinho lá, bem escondidinho lá na PEC 241, que deixa recursos à vontade, sem teto e sem limite, para empresas estatais não dependentes. Vocês já ouviram falar nisso? Empresas estatais não dependentes, tem um grupo dessas empresas que é bom. Tem aí o grupo Petrobras e Eletrobras, são empresas estatais não dependentes. Só que essas são lucrativas. Então o recurso não é para essas. Quais são as outras estatais não dependentes? Correios. Uma figura nova, essa o Correio também é altamente lucrativa. Não é para essa que está lá na PEC. Uma empresa estatal não dependente, para as quais essa PEC está endereçada, é uma figura nova. Trata-se de uma figura nova.
são empresas estatais não dependentes criadas para emitir papéis financeiros. É o seu próprio filme, viu, McNiven? Cadê você? Essa dá um filme. Cadê? Esse dá um filme. Empresas estatais não dependentes criadas para emitir debêntures. Debêntures são papéis financeiros que pagam juros, tá? Bem altos, nesse caso. Vou dar um caso concreto. Em Belo Horizonte, que é a minha cidade, onde eu nasci, foi criada uma tal de TBH Ativos SA, para gerir os ativos da cidade de Belo Horizonte. Ela foi aprovada por uma lei da Câmara Municipal com capital de R$100 mil. Poucas semanas depois, o prefeito de Belo Horizonte baixou um decreto e aumentou o capital dela para 500 milhões. Cada debênture que essa empresa vende para investidores privilegiados, porque não tem anúncio, nenhum de nós aqui compraria, porque a gente nem fica sabendo. É uma venda com esforços restritos de colocação, é o jargão de mercado. Cada debênture, cada uma, é de valor de R$100 mil. É o valor do capital que a Câmara Municipal tinha autorizado a criar a empresa. É um escárnio. Cada debênture dessa está sendo vendida com desconto brutal. Teve uma denúncia lá que seria de 50%, mas a gente não sabe, porque é operação considerada sigilosa. Mas o juro a gente sabe. Juro de IPCA mais 11%. Ano passado o IPCA passou de 12%. Então quanto que dá? 23% de juros. Mas o juro não incide sobre o valor com desconto que o investidor pagou. O juro incide sobre o valor de R$100 mil. Vai gerar um rombo. E como é que isso aí está passando? Por trás de uma propaganda. Uma propaganda irresistível, gente. Todo mundo sabe o que é a dívida ativa? Dívida ativa é diferente da dívida pública. Dívida pública o Estado deve. Dívida ativa, o Estado tem direito de receber tributos não pagos no prazo, multas, etc., que as pessoas não pagam ou empresas não pagam, o Estado inscreve em dívida ativa. É um crédito. A maior parte da dívida ativa é podre, porque a maior parte é de empresas que quebraram há décadas e aquele débito está lá sendo corrigido indefinidamente. Então a maior parte é podre. Se recupera, em geral, no máximo 5%. Qual que é a propaganda? O Estado está vendendo a dívida ativa. Então, se está vendendo a dívida ativa e acha alguém que paga 40%, 50%, olha que negócio né? Excelente, né? Só que é mentira. A dívida ativa não sai do lugar. Ela não é vendida. Ela continua sendo cobrada lá pelas procuradorias de Fazenda nacional, estadual ou municipal, de acordo com... Continua lá sendo cobrada com toda dificuldade. E o que o Estado, então, está entregando para as empresas estatais não dependentes? Sabem o quê? Só garantia. A garantia de que ele vai bancar todo aquele negócio. Uma garantia. E para que serve essa referência para a dívida ativa? Para duas coisas. Primeiro, para indicar o tamanho da garantia. O Estado vai dar uma garantia do tamanho da dívida ativa que não sai do lugar, que continua sendo cobrada pela PFN, pela Procuradoria Geral do Estado, etc. E o Estado vai dar uma garantia daquele tamanho para essas empresas estatais não dependentes, independentemente de arrecadar ou não a dívida ativa. Aí alguém pode dizer, não, peraí, mas se um gestor público fizesse um contrato desses, isso é ilegal, ele está dando uma garantia pública sem contrapartida. Então, esse contrato, ele não aparece. Essa garantia é dada por meio de um outro papel, uma outra debênture, que a empresa estatal emite, uma debênture chamada subordinada, que não é vendida
que serve apenas para documentar essa garantia pública dada pelo Estado. Gente, o filme do Rodrigo, o Olímpia, falou ali, tem uma hora foi o Safakli, né? Que falou, a gente espera que o Estado vai nos defender. O Estado vai cuidar dos interesses. É isso que se espera, é para isso que existe Estado. Olha, esse negócio é parecidíssimo com o que nós vimos que quebrou a Grécia. É quase inacreditável que no momento em que nós estamos acelerando as privatizações, o Temer acabou de aprovar uma medida provisória, o Congresso aprovou a medida provisória do Temer, do primeiro dia que ele estava como interino, ele jogou uma medida provisória, ela acabou de virar lei, para acelerar as privatizações das empresas estatais lucrativas. Não é? E agora, nós estamos aí privatizando as empresas que interessam para a população, empresas, há 20 anos estamos privatizando, estatais, lucrativas, estratégicas, não é? E agora nós vamos criar estatais para emitir debêntures. Isso é papel do Estado? Qual o benefício disso para a população? Isso vai gerar um rombo enorme, gente. Um papel sendo vendido com desconto de 50% até 60% no caso de Tocantins, que paga juro de mais de 20%. Um papel de 7 anos, no segundo ano, o que recebeu do investidor já acabou. E essas empresas ainda têm que pagar consultorias, gastos financeiros, remunerar seus administradores, etc, etc. É um rombo enorme. E a PEC, que congela, que coloca no texto constitucional a amarra do país, deixa livre a destinação de recursos para a dívida pública e para empresas estatais não dependentes. Vai proteger esse tipo de negócio. É uma infâmia muito grande, gente. É um escândalo. E essa PEC já foi aprovada em primeiro turno na Câmara segunda-feira. 366 votos de deputados. Se nós não criarmos um verdadeiro escândalo, nós tínhamos que ter o Olímpia aí falando desse esquema, entendeu? Tem que ter um grande... Nós temos que criar algum fato em relação a isso. Que bom que estão aqui os amigos do Mídia Ninja. Inclusive agradeço aqui de público, vocês estão divulgando um vídeo, uma animação, todo esse trajeto. Um engenheiro se ofereceu e fez uma animação para nós, porque nós estamos falando de uma engenharia financeira perversa, né? Chama-se Esquema Fraudulento. Depois vocês acessam aí na internet, um vídeo de 6 minutinhos. Acessem, divulguem, denunciem, tá? E temos que nos inspirar aqui no Olímpia, né? Para dar um basta nisso, gente. Se isso aconteceu aqui, não é como foi documentado aqui pelo Rodrigo, no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em várias outras esferas, isso vem acontecendo desde 1500, e agora chegaram no ponto de colocar no texto constitucional, entendeu? Uma amarra para não deixar esse país seguir o caminho que deve seguir. Dá um basta nisso, dá um basta nesse caminho de corrupção, a gente não aguenta mais isso, não é? E a gente quer construir uma outra história. Se a gente deixar colocar essa amarra na Constituição, vai ficar muito mais difícil. Então vamos arregaçar as mangas e vamos fazer tudo que a gente puder. Não podemos dar trégua para esses deputados e senadores. Temos que dizer a eles que não aceitamos essa PEC, ainda mais que sem discussão nenhuma. O modus operandi é o mesmo, é como aquele decreto ali do último dia que mostrou no vídeo. Nesse momento, pós-impeachment, pós-Olimpíada, ninguém está aguentando falar de política, está todo mundo saturado, vem uma PEC dessa monta.
Então, nossa tarefa, todo mundo que está aqui, uma hora dessa, né, atendendo a esse convite, é porque acredita que as coisas podem ser diferentes, né? Então é isso, gente. Bom debate. Estou depois à disposição para atender as perguntas e agradeço de coração, viu, Rodrigo? Foi uma honra muito grande participar desse seu filme. Muito grata, gente. Um forte abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Posso confessar uma coisa? Eu tô com medo quando junta muita gente de esquerda num lugar tão pequenininho. E sério mesmo, assim, sério que eu fico com medo. É muita gente bacana num lugar, sei lá, pode explodir, pode... Eu também andei vendo um filme, eu tô brincando, mas tô falando a verdade. Eu andei vendo um filme chamado 7 Homens e um Destino. Vocês viram esse filme? Não. Tá, então vai ser código. Vamos ver o filme. Depois a gente conversa. Maria Lúcia, foi um prazer te escutar porque é bom ouvir alguém que possa nos elucidar sobre o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo é tão triste te escutar. É catastrófico o que está acontecendo no Brasil e acho que eu posso contribuir com a nossa discussão, talvez, num ponto específico. Quando você fala que nós podemos, ou que nós precisamos, melhor dizendo, escandalizar, eu fiquei pensando se não é por aí um caminho para tentar virar, em algum sentido, esse jogo perverso. Eu achei do filme do Olímpia, eu achei do Olímpia o seguinte, Rodrigo, gente, eu tô falando assim, lembra também porque eu tô no 3º round hoje, tá? Desde as 5 da manhã, já fui a muitas palestras hoje. Eu achei o seguinte, esse último trecho em que aparece esse político, que é ao mesmo tempo um talking head da televisão, que é ao mesmo tempo uma figura que tem uma expressão, vamos dizer assim, fascista e ao mesmo tempo religiosa, eu acho que a gente podia recortar esse trecho do filme Olímpia, se o Rodrigo deixar. A gente podia recortar esse trecho e usar esse trecho para viralizá-lo para a população que não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque nesse trecho a gente mesmo fica olhando e pensando assim, que coisa horrorosa, coisa horrorosa. Mas o que está por trás dessa coisa horrorosa? Está justamente a resposta para o motivo pelo qual nós não conseguimos causar o escândalo. O escândalo no sentido de vamos todos para a praça, vamos todos para a rua, vamos botar para quebrar, vamos quebrar tudo. Quebrar assim aqui, claro, né, gente? É só uma metáfora. Nesse caso, o que está em jogo? Um sujeito que faz um discurso cínico, ele fala tudo aquilo que é evidente, óbvio, que todos nós sabemos, mas ele fala de uma maneira que essa verdade se torna uma espécie de lugar intransponível. Tudo que a gente tem vivido no Brasil dos últimos tempos, claro que o cinismo é histórico na própria história da política, mas tudo que a gente tem vivido hoje em dia e que causa a nossa impotência tem a ver com a habilidade dos cínicos de performatizarem nesse lugar. Todos os personagens que a gente puder citar, do presidente ilegítimo até os seus lacaios neoliberais, qualquer um deles se pronuncia sempre de maneira cínica. O cínico é um sujeito que age dentro de uma performance que torna o outro inativo. Se eu sou cínica, o Rubens chega lá em casa, eu estou com um amante ou uma amante, ele me vê na cama com outra pessoa e eu chego e digo, você está enganado? Não é nada disso que você está pensando? Ou então, se ele ficar bravo comigo, eu posso fazer o contrário.
Não interessa se eu estou dizendo a verdade ou não. Interessa que eu posso dizer alguma coisa para torná-lo estatelado. Eu posso dizer assim, você é um baita moralista, qual o problema que tem estar na cama com outra pessoa transando, mesmo a gente sendo casado? Eu posso agir assim. Um cínico, gente, é alguém que não importa se é verdade ou mentira o que ele está falando, ele fala de tal maneira que os outros não sabem o que fazer. E não sabem o que fazer porque não acreditam. É inacreditável que essa pessoa esteja falando isso. E nós, por não acreditarmos no que eles estão dizendo, no que o cínico está dizendo, a gente cai e fica absolutamente inertes diante dessa proposição autocontraditória do cínico. E esse é um ponto também muito interessante. Ele está sempre colocado numa espécie de autocontradição performativa. A gente vê o absurdo que ele está dizendo, mas mesmo assim não é possível destituí-lo do seu absurdo. Então, acho que o jogo é muito perverso mesmo, porque a gente não sabe o que fazer e esse é o jogo da política de sempre. Eu estava vendo Olímpia e lembrando do Aguirre, A Cólera dos Deuses, do Werner Herzog. E pensando assim, se a gente fosse fazer uma genealogia, uma história dessa estrutura cínica, o conquistador é sempre cínico, né, gente? No Aguirre tem uma hora que os caras estão lá numa jangada, eles estão numa jangada, atravessando, não sei, acho que é o Rio Amazonas, não lembro agora, mas tem um sujeito que ele está vestido com a roupa, aqueles veludos, aquelas peles, aquela roupa toda, a coroa do rei, toda a comida está sendo servida para ele na jangada, e tem um tanto de pessoas que sobrou junto que estão servindo esse sujeito. E ele vai passando, tudo é para ele é o rei, ele é o soberano, ele é o cara, e ele passa atravessando aquele rio, e ele vai olhando as terras, e ele simplesmente age na base daquilo que é elementar também para a personalidade, para a subjetividade, mesmo que não seja nem subjetividade nem racionalidade, para performance da linguagem cínica, que sempre vence em jogos de poder. Ele passava e dizia, essa parte é minha, aqui também é meu, aqui também é meu, isso aqui é meu, aquilo ali é meu. E agora mais ou menos o que está acontecendo. Os nossos coronéis jecas resolveram pegar de volta o que eles achavam na cabeça deles que era deles, e que em algum momento, por questões de classe, por questões de poder, de fato lhes pertenceu de direito. Então, a gente está vendo, e é absolutamente correto analisar dessa maneira, eu acho, a gente está vendo não apenas o retrocesso no sentido assim técnico, como você demonstrou, acho que isso sim, mas você demonstrou no sentido metodológico, né? Como que a coisa funciona ali na papelaria, ali na burocracia, ali na legislação, ali na tramóia, ali na sujeira, no âmbito da corrupção. E ao mesmo tempo, aliás, vamos sempre lembrar que todo discurso sobre a corrupção, que até a esquerda cai, né? É um discurso para acobertar a verdadeira, profunda e radical corrupção. Quando eu digo o poder corrompe, eu estou dizendo, quando eu digo eu aristocrata, lá de cima, homem branco europeu, eu digo o poder corrompe, eu estou dizendo, pode deixar ele para mim que eu sei o que fazer com ele. Vocês sabem, isso também é cínico. É absolutamente cínico. Então, eu acho que a gente podia assim, pensar um caminho para desconstruir isso. Já vou fechar. Acho que a gente pode pensar um caminho para desconstruir isso, mas esse caminho não pode ser um caminho suave e meigo, não pode ser o caminho dos esquerdofofos, que às vezes a gente segue, porque a gente não gosta de ver sangue, não gosta de ver tragédia, não gosta de ver... A gente vai ver tudo isso. Já estamos vendo, cortem as cabeças, é histórico, né? E a gente está vendo tudo isso. Eu me perdi num ponto que eu queria falar de alguma coisa. Sim, acho que nessa linha da gente dizer que o Estado se transformou num Estado cínico, o cinismo se transformou num método, até dá para dizer, talvez, numa razão do Estado, o motivo pelo qual os governantes agem, e talvez a gente pudesse também analisar o terror que pesa sobre nós. A ideia daquela jornalista americana, pesquisadora, que é a Naomi Klein, eu acho uma ideia boa também da gente pensar aqui no Brasil, que é a questão do capitalismo de desastre. Então tá todo mundo quietinho, e lá vem Temer, vampirão, com seu filme de terror sempre em ação, lá vem ele com mais
um susto, mais um horror, até comer todos os vivos, transformar todos os vivos em mortos, todos nós em zumbis. Esse é o jogo narrativo, vai assustando, apavorando a população. Aí da Maravilha, aí ela só avisa. Aí você põe Alice, Mega, nossa gente, foi uma mulher. Você põe aquela pessoa também para fazer aquela cena decorativa, pobrezinha. Eu fico até com pena, ainda que eu reconheça a perversão do processo, mas eu realmente fico com pena. Porque é, de fato, se você pensar no caráter vampiresco também do personagem soberano no processo e na pobre coitada da menina que certamente não deve ter nunca raciocinado além de 2 vírgulas, de 2 neurônios, fica muito, sem querer ofender, né, gente, as pessoas, mas é um fato. A gente está num clima também de falta de reflexão, de esvaziamento do pensamento, do discernimento, o povo caindo em todas as falcatruas cínicas, as pessoas votando no sem política, as pessoas votando naqueles que estão justamente fazendo tudo para que elas se ferrem, e as pessoas votando nessas pessoas e bancando a fachada da democracia entre nós. Então, eu me disponho a participar de todos os encontros que sejam para desmontar essa máquina, e acho que a gente tem que criar também um método de contra-ataque, e claro que todas as mídias alternativas, sobretudo a mídia ninja, pode nos ajudar, nós podemos ajudar também, e acho que é de fato uma luta, assim, no nível de uma guerra que a gente vai ter que travar contra esse jogo sujo. E esse jogo sujo, que é um jogo de acobertamento, é bom a gente sempre lembrar. Então, muito obrigada pela atenção, pela discussão, pela conversa, e eu vou passar a palavra para a Luciana. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, tanto aqui da Associação dos Servidores do IBGE, como do Rodrigo Macmillan. Queria muito que o outro candidato também pudesse ter vindo, ou pelo menos mandar o seu vice, né? Nós estamos numa conjuntura política que o vice, sim, é relevante. Então, ouvindo, e aí, eu tinha até pensado em outra fala, mas pegando o gancho da Márcia, eu queria dizer o seguinte, que eu sempre aprendo muito com Maria Lúcia Fatorelli, se acompanha de perto esse trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu acho que é um trabalho essencial para desconstruir esse cinismo. E a gente vai desconstruir esse cinismo na política com base na informação qualificada, essa análise do financeiro e do orçamento, que é tão difícil para a grande maioria de nós. Eu acho que é uma felicidade, é uma dádiva a gente poder ter esse importante trabalho do nosso lado. É uma grande ferramenta, talvez seja a ferramenta mais revolucionária para a gente fazer uma transformação radical na sociedade do que a gente se dá conta. Eu acho que a gente tem que usar esse instrumental. E aí, falando em desmascarar o cinismo, é sempre bom falar depois da Márcia que filósofos sempre nos fazem pensar, né? E nos levam para o imaginário, que a gente pode achar que está distante, mas ele está aqui na nossa frente. E aí eu abri aqui o meu telefone e vi a seguinte frase, não sei, abriu o Meu País, sim, eu tinha clicado algumas para ver a PEC, aí apareceu o seguinte: Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, né, do DEM, que a gente achava que já tinha, né, um partido para outra, o DEM renasce nesse momento político e diz o seguinte: país cresce com PEC e reforma, a sociedade poderá ter saúde privada. Ele vai além, por favor, a reportagem do El País, a verdade nua e crua. Ele não está escondendo nem o que ele veio, né? E aí ele vai além, aumentando a renda da sociedade. O Brasil vai crescendo, o governo vai ter o limitador do teto de gasto, mas a sociedade não. Sim, muito importante isso. Então, aí a sociedade vai ter uma renda per capita muito maior, e aí pode entrar na saúde privada, na educação privada, que pode ter recursos disponíveis para que cada família cuide da sua vida. E o Estado tem apenas o papel de cuidar de saúde, educação, segurança e regulação, e fora isso, ajudar o cidadão, com suas próprias pernas, a construir o futuro de suas famílias, disse Maia na entrevista. Então, o cinismo alcançou o inimaginário, que é o não cinismo, que é a verdade nua e crua. Ele está assumindo o que veio para isso.
E aí eu não poderia deixar de mencionar aqui o que é essa contradição de que quem vem falar que precisamos cuidar de você, né? Que queremos cuidar de você, que queremos uma educação pública de qualidade, que queremos a saúde de qualidade. E você vê quem votou nesse primeiro turno a favor dessa PEC 241. Todo o partido PRB, que eu não sei nem dizer o que representa, mas é o partido do Crivella. E também o partido do Garotinho, aliado número 1 de Crivella, né, é o mesmo, então estão juntos ali nesse momento. Então nós estamos num debate político importante, eu queria muito que pelo menos o vice tivesse, porque o Crivella diz que tem receio de debater com o Marcelo, né, não sei. Mas eu espero que eles não tenham medo de mim também, né, podiam ter mandado alguém aqui para a gente debater. Porque é isso que a gente tem que debater. Nós estamos numa eleição municipal, importante, esse debate tem que ser feito. E aqui eu me coloco muito mais nessa posição de escutá-las, de tentar pensar o que a gente está fazendo aqui. Me sinto especialmente satisfeita de estar no auditório Milton Santos, que eu acho que ele nos guia, ele nos ilumina para transformar. E a partir daí, o descaramento desse momento político que a gente está vivendo, e que é isso, estamos dizendo o seguinte, nós vamos limitar o teto de gastos para as pessoas usarem da saúde privada, para as pessoas buscarem educação privada. Nós não estamos interessados mesmo nesse debate com vocês. Essa PEC e essa onda conservadora os postos do cinismo anterior, mas eu acho assim, depois do golpe a gente teve assim, um escancaramento total do que é. E as pessoas estão dizendo que vieram. Assim, já perderam até no sentido de tentar esconder alguma coisa. Isso que me surpreende. Assim como a gente está escutando esses discursos de intolerância de uma maneira assim, absurda nessa campanha eleitoral. E o nosso papel aqui de problematizar isso, de resistir a isso, e eu coloco o Rio de Janeiro hoje, uma imagem que eu tenho falado, o Brasil todo está olhando aqui para o Rio de Janeiro, né, para esse debate importante sobre cidade, sobre território, mas um debate também que tem a ver com políticas públicas e que os reflexos dessa PEC na política municipal. Limitação de gasto. Você também é gasto, educação, saúde é investimento. Quando você utiliza a verba pública para garantir, e também não é favor nenhum, é constitucional. Para saúde, educação, moradia, direitos sociais, isso é investimento, isso sequer deveria ser considerado como gasto nesse sentido que a gente comumente utiliza. Eu estou aqui na minha nomenclatura de jurista, né? Como advogado e professor de uma universidade pública, isso especialmente me toca, porque você verifica que essa Constituição, gente, já está sendo rasgada há algum tempo, né? Como advogada criminalista, o princípio da presunção de inocência, especialmente diante do Supremo, já ficou para trás. Nós tivemos ainda essa interpretação de crime de responsabilidade, que não se sustenta constitucionalmente, que já superamos. E agora nós estamos diante de uma discussão que é possível uma emenda constitucional que limite gastos que são determinados, aí olha o lado falha, investimentos que são determinados pela própria Constituição, inclusive como cláusulas pétreas. Então é um debate político, mas como todo debate político, ele não pode abrir mão do jurídico. E eu reivindico aqui a minha fala de professor de direito e de advogado, porque acho que a gente tem que também falar, né, sobre isso. Então, é ao mesmo tempo um cinismo, falta de cinismo, depende de como você interpreta por aí, mas ao mesmo tempo um escancaramento de uma política que é tirar dinheiro dos trabalhadores, tirar direitos daqueles que necessitam primordialmente dessas políticas públicas para financiar o capital mais do que nunca, como se o capital também tivesse tido algum momento em risco e não esteve. Agora, eu tenho um palpite também para o porquê nós estamos nesse momento. E a questão da corrupção também sendo envolvida no discurso como uma justificativa, porque o que está por trás desse discurso também? Está por trás um discurso de que gastou-se muito, né? Que os gastos com direitos sociais já estão muito altos e por isso nós temos que limitá-los. Como se nós estivéssemos num estado de bem-estar social absurdo, tipo Noruega, gastamos demais com hospitais, demais com educação, ou seja, esses gastos que causam um desequilíbrio e o que justificaria um ajuste fiscal. O que se está diante é de um discurso absolutamente, não só conservador, mas reacionário. Por quê? Porque esse discurso está também ligado a um discurso intolerante, de fundamentalismo religioso, e com todo respeito a todas as religiões, mas o que a gente está vendo é uma conjuntura em que os conservadores reacionários estão unidos e claramente temos aqui uma disputa importante, uma disputa que vai marcar os próximos anos das nossas vidas. Porque, ao mesmo tempo, não é uma PEC que limita, vamos imaginar, para os próximos 2 ou 3 anos. Eu não estou nem dizendo que isso seria
razoável. Mas assim, vamos imaginar, não, 20 anos. Qual é a legitimidade de um Congresso que é chamado a votar, né, com essa campanha, um congelamento e tetos e limites que vão atingir, inclusive, alguém deve ter falado assim, não põe educação e saúde para agora não, a gente também não pode escancarar, né, amigo, vamos lá. E aí jogam para 2018, mas o que está em curso, né, é verdadeiramente um ataque aos direitos sociais, um ataque à população oprimida que necessita dessas políticas sociais. Isso vai acarretar claramente redução, por exemplo, do programa Bolsa Família, que é elogiado por todo mundo, mas é nisso que vai incidir. Isso vai incidir também que no município, cortes de verbas que vêm para o município, que a União repassa para o município, e no momento que a gente já está em crise. Né? E aí uma opção de política econômica que diz que, né, o indivíduo é que vai se virar, o Estado vai só garantir o ajuste fiscal, o indivíduo que se vire. E aí se vira, inclusive, em relação à saúde e educação, que é a obrigação do Estado. Então, está privilegiando claramente as classes dominantes e eu claramente interpreto isso como um retrocesso também no sentido do que a gente está vivendo hoje. Vejam, a justificativa é o combate à corrupção. O que a gente tem hoje nesse país, né, do juiz Moro e de outros? É a criminalização da política por via, né, do judiciário. E um judiciário que, inclusive, a Procuradoria-Geral da República já se manifestou pela inconstitucionalidade dessa PEC, mas vocês sabem qual é o fundamento, né? Não é porque viola as redes sociais, não. Equilíbrio dos poderes. Equilíbrio dos poderes, porque nós tivemos, nesses últimos anos, claramente um privilégio dado ao judiciário, aos procuradores em termos de aumento. Eu sou servidora pública, professora do UFRJ. Eu não tive nem um décimo, fiz greve, mas não tive um décimo desse aumento que o judiciário teve. Só a cúpula, exatamente. Judiciário no sentido hierárquico. E nesse sentido, o que nós temos hoje é uma manifestação também de certos setores questionando essa PEC por outros motivos. O que sobra dessa situação? Sobra que, claramente, ou nós vamos fazer uma resistência organizada, ou nós vamos fazer uma resistência política, dizendo de que lado nós estamos. E o filme do Rodrigo é muito importante, porque eles desmascaram o que são os bastidores, e aí já no nível claramente do município, né? Daquele que está do lado do território, do que se teve no Rio de Janeiro nos últimos anos. Claro que é uma obra de ficção, né? Mas uma obra de ficção que representa aquilo que a gente não quer para a nossa cidade. Então eu concluo dizendo que essa resistência tem que ser cotidiana, mas tem que ser qualificada também. E esse debate da PEC, da relação com a questão da dívida pública, é tão escancarado que nós vamos limitar a educação, saúde, mas vamos deixar aí a porta aberta para a dívida pública que cada vez mais cresce, que isso enriquece o sistema financeiro. E aqueles são aliados do sistema financeiro. Então é importante que se diga isso. Então, eu acho que é um momento que a gente não pode deixar passar, não pode deixar para amanhã. Nós temos que nos mobilizar, assim, em todas as frentes que estejam próximas de nós. Mas, acima de tudo, eu queria fazer um alerta aqui também. A gente está nesse momento da internet, que tudo é internet. Agradeço muito a Midianista também pela transmissão, porque essa democratização da comunicação é muito importante. Esse é o lado bom da internet. É o lado que faz essa informação chegar às pessoas, que nos ajuda a conscientizar e mobilizar toda uma classe trabalhadora, que é o alvo direto dessa PEC. Mas, ao mesmo tempo, o meu receio, companheiros, é o seguinte: essa também questão virtual, que muitas vezes a gente fica numa bolha virtual, manda mensagem para todos os parlamentares, pressão virtual, ou vamos um site que não sei o quê. É muito bacana, não estou dizendo que eu tenho que fazer isso não, mas nada substitui a luta organizada na rua, a resistência, os movimentos, a classe popular. O computador ele também nos ajuda, mas a gente tem que, a partir do momento que a gente vai convencer e informar pela rede, qualificar o debate, a gente também tem que mobilizar para essa resistência, porque vai ser uma resistência que não vai ser fácil. Isso foi aprovado em primeiro turno, depois de um baita banquete, jantar pago com o nosso custo, certo? E aquele acordo que foi feito no jantar, dá para fazer um filme, né? O último jantar ali, só para entender que jantar macabro, foi porque eles conversaram naquele jantar, eu fui nem saber, eu acho, melhor nem saber, para dar um bom filme, né? Eles armaram ali tudo e a gente aqui
nessa resistência. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Não vim aqui fazer campanha, mas é inevitável que eu fale de algumas coisas, mas eu acho que é importante aqui a gente dizer que a gente tem que se unir, que a gente tem que resistir, porque os impactos dessa PEC para todas as políticas sociais, para toda essa população excluída, é um impacto talvez muito maior do que a gente imagina e consiga visualizar hoje. Eu acho que essa fala, que é até mais apavorada, nem tinha tocado essa questão das debêntures, das empresas e tal. Mas é importante que Maria Lúcia nos lembre, né, e qualifique a nossa compreensão desse momento e do impacto dessa proposta de emenda constitucional, que na minha avaliação é inconstitucional, mas também não vamos esperar nada do judiciário, que vocês já viram no que deu. Então a luta tem que ser na rua mesmo, na política, na resistência, na organização, na conscientização, mas por favor, façam um apelo. Não vamos ficar só na nossa bolha, a gente tem que ir conversar com as pessoas, tem que mobilizar, porque a resistência é luta de classe sim, e a resistência tem que estar construída por nós, junto com essa população que não está nem sabendo, a grande maioria deles, mas que não vai ser convidada para o banquete e vai pagar o pato. Então esse é o desafio desse momento político que a gente tem que estar junto aí para resistir. Obrigada. Bom, só fazer um adendo aqui, que é uma aula de ficção também, mas tudo que foi falado na ficção tem base na realidade. Todos aqueles nomes ficcionais têm nomes reais diretamente ligados a ele. Então, assim, não teve nada inventado. Essa é a tua personagem, aquela pesquisadora.